Aqui a gente colocou o nome, né? Manutenção falando a linguagem do negócio. Perfeito? Então vamos lá. Quando a gente está falando em manutenção falando a linguagem do negócio, vocês percebam que a primeira barra ali em cima está os norteadores estratégicos. A manutenção ela precisa ter esses norteadores bem fundamentados, para que todo mundo da equipe saiba exatamente pelo qual se reúne e o que está sendo feito para agregar para o seu negócio, trazer sentido para aquilo que é executado. Então o primeiro ponto é estabelecer uma missão. O que é uma missão, né? A missão nada mais é que a razão de ser da manutenção. Qual é a razão de ser da manutenção? Qual que é a visão da manutenção, ou seja, aonde a manutenção ela quer chegar? Eu quero realmente ser uma manutenção de excelência? Eu quero ser uma área dentro da minha empresa vista pelos outros como referência de qualidade, referência de inovação. O que eu quero? Eu quero ser um benchmark dentro do meu segmento, a nível nacional, a nível internacional. Qual é a minha visão? Ou seja, aonde eu quero chegar? Estabelecer claramente uma visão de futuro. E por fim, valores. Ou seja, como a minha equipe ela vai trabalhar? O que vai reger a minha equipe dentro do seu dia a dia de manutenção? Se a gente pegar norteadores estratégicos, normalmente toda empresa tem. Se vocês olhar lá, entrar provavelmente no site da empresa de vocês, dentro das cartilhas lá de integração, tem a missão, visão, valor. E a manutenção precisa estabelecer isso também. A segunda parte, pessoal, aqueles 9 blocos da parte inferior aí do slide que vocês estão vendo, ele trabalha a parte do plano de negócio Canvas. São 9 blocos que eles têm relação entre eles. Isso é uma forma de construir e desenhar o seu negócio de forma altamente visual e simples de entender. Então, tudo começa com a proposta de valor. O que a manutenção entrega para o negócio que realmente agrega valor? Então, esse é o ponto central ali, a proposta de valor. Depois eu estabeleço para quem eu estou entregando esse valor. Quais são os principais clientes? Quais são os canais de comunicação que eu tenho com esse cliente? Como eu vou me relacionar com esse cliente? Então, eu estabeleço pontos de comunicação. O meu cliente, como é que ele vai abrir uma ordem de serviço? Como é que ele vai avaliar esse serviço que eu entreguei? Como ele vai acompanhar a situação de uma solicitação que ele fez, para saber se essa solicitação já foi atendida, já foi feito o diagnóstico de falha, já tem um prazo de entrega de material. Então, eu crio toda a sistemática de comunicação com o meu cliente e para que eu consiga entregar ali valor. Vamos lá, valor, confiabilidade, que pode ser custo, segurança, qualidade, enfim, eu vou definir de acordo com a minha realidade os aspectos que são mais pertinentes que eu entregue para o meu negócio. Como eu vou fazer isso? São os 3 blocos ali da parte esquerda do material. Então, quais são as atividades-chave? Quais são os principais recursos e quais são as parcerias-chave? Vamos pegar a manutenção preventiva. Manutenção baseada no tempo é uma das principais atividades para que eu consiga garantir a confiabilidade juntamente com a manutenção preditiva. Beleza? Então, isso, proposta de valor, aumentar a garantia e confiabilidade. Para quem eu vou entregar isso? Para a operação e para o negócio de modo geral. Como eu vou fazer isso? Uma atividade-chave é a manutenção preventiva. Quais são os recursos principais para isso? Eu preciso ter um plano de manutenção. Nesse plano de manutenção precisa constar as peças que eu vou substituir, se são trocas periódicas, se são de inspeção eu preciso verificar quais são os parâmetros, como é que eu vou avaliar, se eu tenho instrumentos de medição para avaliar a condição daquele ativo. Então, recursos-chave, eu preciso ter um software que vai gerenciar isso aí, eu preciso ter um estoque, eu preciso ter uma equipe qualificada, preciso ter uma oficina, eu preciso ter ferramental. Tudo isso são recursos para desenvolvimento dessa atividade, por exemplo, manutenção preventiva. Quais são as parcerias-chave? Se é uma manutenção preventiva, bem provável que eu vá precisar parar o equipamento para fazer essa intervenção. Qual o principal parceiro-chave aí dentro dessa atividade? O PCP. Quem faz a programação e controle de produção vai conseguir me dizer se pode ou não executar a manutenção. Eu tenho meu calendário de 52 semanas, eu vou fornecer isso, eu vou estabelecer uma comunicação com o meu PCP para que ele saiba quando ele vai precisar liberar essa máquina para que eu faça a manutenção preventiva. Eu preciso ter como parceiro-chave, por exemplo, a área de segurança. Eu vou precisar fazer todo um trabalho de análise preliminar de risco, de permissão de trabalho, dependendo da característica
do serviço, então eu preciso ter uma parceria, preciso ter uma comunicação, uma integração grande com essa área. Fornecedores de peça, enfim, entra aí um leque de parcerias chaves, tá? E por fim, para finalizar esse Canvas, a ideia é apresentar, né, os tópicos. No curso a gente aplica essa ferramenta de forma bem detalhada, aqui é muito mais para dar uma visão geral e os benefícios que essa ferramenta ela pode trazer para nós. Eu tenho o quanto, ou seja, qual é a estrutura de custo para garantir todos esses aspectos que eu acabei de mencionar para vocês e como a manutenção ela pode gerar receita para o negócio. Ou seja, quando eu trabalho numa redução de interrupções, eu estou garantindo maior disponibilidade. Essa disponibilidade, se eu tenho capacidade, se eu tenho demanda de produção, eu vou conseguir entregar uma maior quantidade de peças, de produtos, enfim, e com isso eu vou ter um maior faturamento e eu vou estar agregando na receita. Então, esses aqui são alguns aspectos, pessoal, uma ferramenta bastante trabalhada dentro do curso, para que a gente consiga aplicar, organizar isso e ter uma visualização bacana de como a manutenção pode contribuir para o negócio.